E o que eu estou falando aqui mais especificamente é daqueles casos onde o profissional recebe um paciente quadro agudo, abscesso de origem endodôntica, já com aumento de volume extraoral, paciente com bastante dor, um paciente já apresentando bastante prostração, um paciente que está ali há um tempo já sem conseguir se alimentar direito, se hidratar direito, sem dormir, um paciente bastante debilitado, e ele simplesmente vira para esse paciente e fala o seguinte: olha só, seu dente está muito infeccionado e eu não posso mexer. Então eu vou te passar aqui um antibiótico, você toma por 7 dias, aí reduz a infecção e daí sim a gente pega e faz um procedimento aí nesse seu dente. Bem, a gente sabe que essa não é uma conduta adequada pelo fato do antibiótico não ser um tratamento para uma infecção endodôntica. O antibiótico ele pode ser usado sim de maneira bastante benéfica como coadjuvante naqueles casos onde ele tem realmente a sua indicação aí muito bem feita. Agora, colocar em cima da medicação antibiótica toda a responsabilidade por tratar aquela infecção de origem endodôntica realmente pode levar até mesmo a um risco à vida daquele paciente. Por quê? A infecção, um quadro como esse aqui usado no exemplo, o paciente está com aumento de volume extraoral, está com dor, está prostrado, está já apresentando calafrios, são todos sinais precoces já da disseminação dessa infecção. E a disseminação dessa infecção, ela pode acontecer de maneira muito mais rápida do que aconteceria um certo controle da infecção através do uso da medicação, simplesmente do uso da medicação antibiótica, ainda mais sendo uma medicação via oral, certo? Para exemplificar, né, o que infelizmente a gente encontra como conduta e o que pode ser feito de melhor, eu vou relatar um caso que eu acabei fazendo atendimento agora nesse período aqui recente de feriado entre Natal e Ano Novo. Bem, esse paciente relatou que ele passou bastante dor durante uma noite e que daí ele amanheceu no dia seguinte com o rosto bastante inchado e já buscou atendimento. Claro que aqui no período do feriado essa busca pelo atendimento foi um desafio maior ainda para esse paciente, mas ele encontrou um primeiro profissional que soltou exatamente essa frase para ele: olha, seu dente, seu caso aqui está muito infeccionado, eu não posso mexer no seu dente enquanto isso. Então toma aqui sua receita de amoxicilina e de medicação para dor, medicação analgésica só, e vai para casa, melhora daqui 7 dias, você volta e aí sim a gente abre o seu canal. Muito bem, paciente começou a fazer uso imediato da medicação, a medicação analgésica não controlando ainda de maneira satisfatória a dor, e esse paciente só vendo aquele aumento de volume cada vez maior, ficando bastante preocupado, aquele mal-estar geral já que ele estava, ele buscou um outro atendimento, um segundo profissional, no final desse mesmo dia. Esse profissional falou mais ou menos a mesma coisa para ele, acrescentando o seguinte: olha, e quando está infeccionado desse jeito, está inflamado, infeccionado aqui, eu não consigo te anestesiar, então realmente não tem como mexer nesse dente. Você tem que primeiro melhorar com a medicação, tomando o seu antibiótico, e aí sim a gente pode mexer. E o que esse segundo profissional ainda fez foi acrescentar um anti-inflamatório não esteroidal na tentativa aí da ideia dele de tentar ajudar esse paciente no controle do quadro, no controle da situação. Muito bem, esse paciente já começando a ficar bastante tenso, bastante preocupado, porque ele estava se sentindo mal e ele estava sentindo exatamente o que eu falei para você um pouco mais cedo, que foi o que ele comentou comigo, que o negócio estava evoluindo numa velocidade que a medicação não parecia estar dando conta naquela mesma velocidade. Logo no fim, logo noite adentro, né, então depois de ele passar com esse profissional, caiu a noite e noite adentro esse paciente conseguiu entrar em contato comigo, porque a gente tem um conhecido em comum. E eu estava chegando de viagem e combinei com esse paciente de atendê-lo logo dali algumas horas, basicamente assim que amanhecesse o dia. E importante, nesse período, nesse intervalo, mesmo de algumas horas, eu tomei o cuidado, tive a cautela de fazer algumas perguntas para esse paciente na tentativa de identificar em que ponto, né, em que gravidade da disseminação da infecção que esse paciente se encontrava. Então, como é que está a sua febre, como é que você está, você está com alguma dificuldade para engolir, você está com alguma dificuldade para falar, você está com algum outro, na tentativa de explorar algum outro sinal ou sintoma que esse paciente estivesse apresentando e que fosse um sinal ou sintoma que indicasse a necessidade de um atendimento imediato.
Nesse caso, eu recomendaria que esse paciente buscasse na hora um atendimento já hospitalar, ok? Mas não foi o caso, o dia amanheceu e eu pude atendê-lo no consultório. Assim que eu atendi, identifiquei, esse paciente realmente estava com aumento de volume, extra-oral, estava naquele quadro realmente que debilita, né, a pessoa, esse quadro de abscesso, e o dente responsável por isso era o dente 46. Mas apesar desse aumento de volume, de todo esse quadro, esse paciente ele apresentava assim, uma abertura bucal suficiente para que eu pudesse fazer a intervenção nos canais do dente 46, que foi o que eu fiz, toda a descontaminação dos 4 condutos, patência, inclusive modelagem foraminal, colocação de uma medicação intracanal, clorexidina 2% gel e selamento provisório desse dente com resina composta. E além disso, eu fiz a drenagem cirúrgica desse abscesso, momento em que houve a drenagem de um grande volume aí de coleção purulenta. Medicação, dexametasona 4 mg, dose única, e já dei para esse paciente um comprimido de dipirona sódica 500 mg, ali já de imediato para a hora que passasse a anestesia. A anestesia pode ser feita assim, de maneira bastante eficaz. A hora que passasse essa anestesia, que esse paciente já tivesse sob uma medicação analgésica. Muito bem. Depois de um período de 4 horas, que era o momento que eu ia entrar em contato com esse paciente para fazer o follow-up. No abscesso a gente tem que estar monitorando o paciente, não é nem questão de dias, mas questão de horas. Esse paciente já entrou em contato comigo e eu já até assustei e falei, caramba, entrou em contato comigo antes de entrar em contato com ele, será que aconteceu alguma coisa? Mas não é, porque ele estava bastante animado, porque ele estava se sentindo muito melhor do que ele estava se sentindo antes de passar em atendimento comigo, certo? Então a evolução, a questão do inchaço já reduziu bastante, ele já estava sentindo uma descompressão ali daquela região submandibular. Esse paciente estava apresentando já um controle de dor totalmente adequado, ele não precisou fazer uso de nenhuma outra medicação analgésica. A medicação antibiótica eu mantive ainda por esse dia, esse paciente já estava tomando, eu mantive ainda por esse dia e por mais 24 horas, até que diante de todo o quadro, de toda a regressão do quadro, de todo o controle do quadro, já entrando em contato com esse paciente na manhã seguinte, ou seja, 24 horas depois do meu atendimento, e ele apresentando zero dor, já se alimentando super bem, se hidratando, se apresentando bastante disposto, eu fiz a suspensão, inclusive, da medicação antibiótica, uma vez que a gente tinha feito a remoção de causa desse quadro todo, ok? Então, enfim, essa situação teve um final bastante feliz. Agora eu te pergunto o seguinte, o que teria acontecido com esse paciente se ele não tivesse passado por atendimento comigo? Pode ser que ele tivesse passado aí por um período bastante turbulento, vamos dizer assim, né? Com uma dor bastante insuportável, infecção realmente bastante severa, mas que ele tivesse sobrevivido a essa dor e de alguma forma, em algum momento, essa infecção tivesse novamente sob controle? Pode ser. Pode ser que isso tivesse evoluído de alguma outra forma, muito pior, e que essa infecção ela tivesse se disseminado antes desse antibiótico pensar em ajudar a controlar alguma coisa? Pode ser também. O fato é o seguinte, é que ficaria por conta das estatísticas, tá? De um lado a gente tem uma conduta que leva a um resultado muito mais previsível da preservação da saúde desse paciente e uma outra conduta que realmente leva a um risco muito grande e esse paciente ele pode se tornar uma estatística e ter um resultado muito pior, uma sepse ou até mesmo vir a óbito. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, quando se trata da saúde, da preservação da saúde do seu paciente, você tratar essa situação como uma situação que vai depender de estatísticas, parece algo plausível para você? Eu acredito que não. Você como profissional de saúde, como clínico bastante responsável, bastante ético, sabe que quando a gente está com a saúde de alguém ali, dependendo, né, de alguma conduta nossa, mesmo que não seja uma conduta que a gente vai aplicar diretamente, que não seja eu executar, mas que eu saiba recomendar pelo menos para esse paciente qual que seria o tratamento adequado, qual que é o profissional que ele deve buscar, ou se ele deve, por qualquer motivo que seja, às vezes ele tem alguma limitação de ordem sistêmica, ou esse paciente está apresentando um superduntrismo, enfim, algo que impeça o atendimento ambulatorial desse paciente, eu tenho que considerar encaminhar esse paciente para atendimento hospitalar.
mas jamais, em função de qualquer impedimento que seja, eu vou lançar mão de uma conduta, que eu sei que é uma conduta bastante arriscada e que eu não tenho como ter um resultado previsível, positivo para esse meu paciente. Quando a gente trata da saúde do nosso paciente, a gente jamais pode se arriscar numa roleta russa.